Sabe aquela sensação de ter uma ideia que parece genial, mas na hora de explicar ninguém entende? Pois é. Nessa análise aqui, a gente vai desvendar uma estrutura de storytelling que muda esse jogo. Uma forma de fazer as ideias serem não só ouvidas, mas, o mais importante, sentidas. Olha só que frase poderosa. O Tecnoblá é o assassino número 1 de vendas. Isso aqui resume de um jeito perfeito por que tanta ideia boa, tanto discurso apaixonado, acaba morrendo na praia. Sabe, esse tal de Tecnoblá, o jargão técnico, ele é basicamente o maior obstáculo entre uma ideia incrível e a chance dela ser aceita. Então fica a pergunta, né? Você tem uma ideia que considera incrível. Por que as pessoas resistem? A gente conhece bem essa sensação. Ter aquela paixão, aquela certeza, e na hora de compartilhar, o que a gente recebe de volta é um olhar de confusão. Ou pior, resistência. Mas por quê? Bom, a raiz desse problema todo está no que a gente pode chamar de a armadilha da lógica. E o que é isso? É aquela nossa tendência supernatural de achar que, bom, para convencer alguém, a gente precisa de fatos, de dados, de lógica. Mas será que é assim mesmo? Para entender essa armadilha, vamos pensar na jornada de quem tem a ideia, a jornada do especialista. Primeiro vem o momento ahá, sabe aquela epifania, uma coisa totalmente emocional. Aí o que a gente faz? A gente mergulha a fundo, pesquisa, aprende os jargões e se convence com lógica. O problema, o erro fatal mesmo, vem na hora de tentar passar isso para frente. A gente tenta compartilhar a nossa lógica com os outros e eles simplesmente não entendem. A gente começa pelo final, pelo oposto de como a gente mesmo se convenceu. E é aí que nasce o tal do tecnoblá. É esse conjunto de jargão, dados, argumentos lógicos complexos, tudo aquilo que a gente usa para explicar a nossa paixão. Sabe, são as coisas que reforçaram a nossa crença. Mas para quem está de fora, para o público, isso soa como um ruído. É como se a gente construísse um muro que impede a pessoa de ter a mesma epifania emocional que a gente teve. Tá. Então como é que a gente sai dessa? Como superar a armadilha da lógica e o tecnoblá? A solução é construir o que a gente vai chamar aqui de ponte da epifania. A ideia é justamente essa: conectar a nossa emoção com a emoção do público. E isso nos leva a uma verdade fundamental sobre persuasão, uma regra de ouro mesmo. As pessoas não compram de forma lógica, elas compram com base na emoção. A lógica, bom, a lógica vem depois, só para justificar a decisão de compra que elas na verdade já tomaram lá no fundo. A gente decide com o coração. O cérebro só corre atrás para concordar. E aqui a gente vê esse contraste de uma forma bem clara. De um lado, tem o caminho falho, que é o padrão do especialista, né? Começa com lógica e tecnoblá. E o que acontece? Resistência, confusão, a venda é perdida, o resultado é pura frustração. Do outro lado, a gente tem o caminho da epifania. Esse começa com o quê? Com uma história emocional. Isso cria um momento ahá. E aí, o próprio público se convence. O resultado? A pessoa compra e depois justifica para si mesma. É uma inversão total. Então aqui está o nosso conceito central, a ponte da epifania. E o que é isso exatamente? É uma história. Mas não é uma história qualquer. É a história que leva as pessoas pela mesma experiência emocional que te deixou animado, animada com a sua ideia pela primeira vez. É a história da sua epifania original, feita para criar conexão emocional antes de apresentar qualquer lógica. Certo. Então, qual é o primeiro material que a gente precisa para construir essa ponte? Simplicidade. A gente precisa pegar nossas ideias, que muitas vezes são complexas, e transformar em algo que seja instantaneamente compreensível. E a primeira chave para uma ótima história pode soar até meio estranha. Fale como se estivesse falando para uma criança da terceira série. Pois é, pode parecer contraintuitivo. A gente acha que usar palavras difíceis nos faz parecer mais inteligentes, mais influentes. Mas, na verdade, só afasta o público. A simplicidade é o que deixa a mensagem ser, sabe, digerida. E, mais importante, sentida. E olha só que interessante essa análise aqui de discursos de campanha. Ela ilustra esse ponto de uma forma perfeita. Dá uma olhada nos níveis de discurso. Comunicadores que usaram uma linguagem mais simples, ali no nível de leitura de uma criança, alcançaram um público muito, mas muito maior do que aqueles que usaram uma linguagem super acadêmica, complexa. Simplesmente funciona. Beleza, mas como a gente simplifica um assunto que é complexo? Tem uma ferramenta para isso. Uma pontezinha de analogia muito poderosa que a gente pode chamar de ponte é-tipo. A função dela é exatamente essa: conectar algo que a pessoa não conhece com algo que ela já conhece muito bem.
Por exemplo, olha isso. Cetonas são como milhões de pequenos palestrantes motivacionais correndo pelo seu corpo. Genial, né? Pega um termo super técnico, cetonas, e conecta com uma imagem que todo mundo entende. Ninguém precisa saber a bioquímica por trás. Mas todo mundo consegue imaginar o que é ter um monte de mini palestrantes motivacionais te dando energia. A sensação é transmitida na hora. Ou esse outro exemplo para um sentimento mais abstrato, estar em cetose é como no antigo videogame Pac-Man, quando você pega uma pílula de energia e de repente está perseguindo os fantasmas. De novo, é uma conexão com uma experiência que muita gente compartilha, que todo mundo entende. Aquela sensação de estar ligado, de virar o jogo, ela é transmitida na hora com uma metáfora simples e até divertida. Ok, então a simplicidade ajuda a levar a ideia até a mente das pessoas. Mas a nossa segunda ferramenta, e essa é talvez a mais importante de todas, leva a ideia direto para o coração delas. O segredo é preciso fazer com que elas sintam. Porque, no final das contas, uma história de verdade não é sobre o que aconteceu, é sobre como a gente se sentiu. Listar fatos não gera impacto nenhum. Falar, foi um momento difícil, não transmite a dor. Uma história que conecta é sobre a sensação do que aconteceu. Vamos construir um sentimento aqui do zero. Em vez de simplesmente dizer, eu estava estressado com dinheiro, a gente começa a pintar um quadro. Eu podia ouvir minha família brincando no outro cômodo. Só essa frase já cria um contraste, né? A alegria deles lá e a angústia aqui dentro. O cenário emocional já está montado. E aí a gente foca numa sensação física para tornar essa emoção palpável. Senti uma dor aguda no fundo do meu estômago. Pronto, a dor deixou de ser uma ideia abstrata. Agora ela é uma pontada, algo que quem está ouvindo quase consegue sentir também. O peso no meu pescoço tão pesado que eu não conseguia levantar a cabeça. Tá vendo? É exatamente isso. A gente descreve um estado físico para transferir um estado emocional. O peso da preocupação virou um fardo físico. De verdade, uma sensação que todo mundo, de alguma forma, entende. Minhas palmas estavam suando, mas eu estava com o frio congelante. Ao descrever essas sensações contraditórias, a gente está guiando o estado emocional de quem ouve. Agora a pessoa não está só entendendo a história, ela está sentindo a história. E é isso que a prepara para ter a mesma epifania. Sabe aquela frase que a gente usa quando não consegue explicar algo? Bem, acho que você tinha que estar lá. Pois é, uma boa história, uma ponte da epifania bem construída, faz a pessoa sentir que ela esteve lá. E aí, essa frase, que é quase uma admissão de derrota, simplesmente desaparece, porque através da emoção, a pessoa entende em um nível muito mais profundo. E isso tudo nos leva à conclusão. A ferramenta de persuasão mais poderosa que existe não é um dado, não é um gráfico. Na verdade, ela já está aí, dentro de cada um de nós. A pergunta que fica é: qual foi a sua história de epifania? Pense bem, qual foi aquele momento que começou tudo? Aquela faísca inicial. Essa não é só uma historinha qualquer. Essa é a sua história central. Essa é a sua ponte da epifania. É a chave para fazer o mundo finalmente se apaixonar pela sua ideia.